Vamos começar. Item 3.3 desse tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem falamos, né? Ontem não, semana passada, falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, do nascimento do Evangelho. A gente percorreu bem a parte histórica, né? A parte, eu diria, até emocional do nascimento do Evangelho segundo o Espiritismo, com Kardec, a preocupação de Kardec com o lançamento desse livro. E aqui, nesse momento, a gente entra em duas grandes fases desse tema. A primeira, que é da introdução. As duas partes são da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a primeira no que tange a situação das partes históricas, ou seja, quem é quem quando a gente está lá com, com as parábolas, com as falas do Cristo, com as andanças de Jesus, e Jesus vai se referir a diversos povos. Então, a gente vai perceber quem é quem. Isso é importante não para a gente ler ao pé da letra, nem de uma forma histórica, mas para a gente entender, quando Jesus fala com esse determinado povo, ele está se direcionando a quem? A gente entender qual era a visão do Cristo. Que a gente fala assim, saduceus, tá, falou com os saduceus, quem são os saduceus? Então, o primeiro entendimento que a gente vai ter é esse. Depois, em um segundo momento, que a gente vai dividir em mais duas aulas, que é de Sócrates e Platão. Esses dois que a gente vai dividir ali no meio a meio. Então, a gente vai falar sobre Sócrates e Platão, segundo a visão de Kardec, na próxima aula e na outra. E a gente fecha esse tema desse capítulo maior um pouco, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa parte aqui, ela já, né, ela já vai nos dizer o seguinte, que é para a gente não ler Evangelho ao pé da letra. Não devemos ler Evangelho ao pé da letra. Ao pé da letra, como? E aí começa no primeiro parágrafo. Primeiro relembra, né, com uma carta de Paulo a Coríntios, onde diz: somos uma carta do Cristo. O que é ser uma carta do Cristo? Somos a mensagem, o mensageiro, somos tudo do Cristo. Então percebam que o que a gente tenta vivenciar na nossa vida é aquilo que a gente procura ser como cristão. Então, lembra o que a gente falou na semana passada, qual é a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo, e Emmanuel fala que é a sua divulgação através dos nossos atos. Não somente a divulgação de forma, né, marqueteira, vou compartilhar, vou distribuir panfleto, vou distribuir prece, vou gritar pelos cantos do mundo que eu sou espírita. Não. O que ele diz é através das nossas atitudes, através da nossa forma de viver a vida, através da nossa forma de escolher como usar o bem, se possível, né, bem o nosso livre-arbítrio. E aí, no segundo parágrafo, ela segue falando que Paulo mostra-nos que a maior barreira a ser vencida na interpretação das escrituras sagradas é aprendermos a desapegar da letra e da forma, a fim de adentrarmos a profundidade filosófico-moral dos textos da Bíblia. A gente vai perceber que esses povos com que a gente vai explicar cada um deles, grande parte deles pegava-se nesse problema. Pegava uma palavra do Evangelho. Quando a gente fala em fazer miudinho, a gente fala em destrinchar versículos da Bíblia. Quando a gente fala em destrinchar, não é ficar preso, ruminando como a vaca faz com pasto, né? Engole, vai para o estômago, volta para a boca, mastiga, vai para o estômago e fica nesse ir e vir. A gente não vai ficar ruminando palavrinhas, né, para tentar entender algo que não vamos tirar a essência. Então é esse o aviso que ela quer deixar aqui nesse início do 3.3. Um pouco mais à frente, nesse mesmo parágrafo, ela vai falar que o Cristo escreve no íntimo de cada aprendiz sinceramente dedicado a Deus. É como devemos aprender a divulgar o Evangelho. As preleções, os textos, os vocábulos e as ferramentas da comunicação servem apenas como meios de transporte às ideias solidificadas nos corações dos que vivenciam o desafio
da autotransformação pela prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, muitas situações, vou pegar o primeiro milagre do Cristo, um casamento que transforma água em vinho. Bem um resuminho, super, super resuminho. Então, o que a gente pode se acercar? A palavra casamento, e qual é o significado de casamento na época? Qual é o significado da água e qual é o significado do vinho? Agora a gente não vai se prender no barril. Tragam os barris. Por quê? Senão a gente vai ficar: "Ah, o barril, vamos falar do barril". Gente, isso é para a gente ter contexto e construção do que está sendo transportado para nós, não é essência. Vai ter outros versículos em que, não o barril, mas os jarros vão ter sentido, percebe? Então a gente tem que encontrar nos versículos quais são as palavras-chaves que a gente tem que se debruçar. Não são todas as palavras que a gente vai se debruçar ou que se tem que se debruçar. Porque a gente vai ver que o povo judeu, com a Torá, fazia muito disso. Se debruçava sobre palavras que não tinham sentido de ficar ruminando. Então, esse é o cuidado da nossa, né, quando a gente for ler o Evangelho, esse cuidado de não ruminar com palavras que não fazem sentido para a essência do ensino. Legal? Então, mais à frente, onde por muitos anos a humanidade, no meio para o fim ali, ela diz o seguinte: porém, a contextualização dos paradigmas utilizados para a transmissão da mensagem não pode, em absoluto, ser igualada à incessante busca pela exatidão histórica temporal de cada passo das narrativas bíblicas. Arriscamos dizer que a preocupação inquietante com a perícia vocabular na forma e disposição dos termos se opõe à compreensão sutil e moral das luzes que se encontram entre as linhas do instrumento de linguagem, seja ela qual for. Em uma palavra, a letra mata e o espírito vivifica. Então a gente tem que encontrar o espírito dos versículos. Então, algumas palavras que estão nos versículos não fazem parte do espírito, mas fazem parte da estrutura e montagem da linguagem para comunicar uma mensagem para nós. Percebe? Então, isso que a gente tem que ficar muito atento, para a gente não se perder naquilo que simplesmente é uma palavra que está ali para estruturar a frase. Perfeito? Agora, por que eu digo que tem que tomar cuidado? Porque tem muita palavra que parece que é da estrutura da frase e, na verdade, fazem parte da essência. Como eu acho que a gente falou numa das primeiras aulas, a pobre viúva que vai deixar a sua doação no templo. Aí a gente vai ver lá, ela deixa 2 moedas. O 2 moedas é importante. O porquê 2 e não uma? Então isso é importante, né, essa indicação é importante. E aí quando a gente chegar lá, a gente vai ver porque é importante, tá? Beleza. Então, a letra mata e o espírito vivifica. Mas à frente, no próximo parágrafo, que é curtinho e no finalzinho, parte dessa introdução desse livro, aqui falando do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicitar tais preocupações, diz-nos o ilustre pedagogo. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: para bem se compreenderem certas passagens dos evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. Então, muitas palavras são usadas para a época, indicando o quê? Vamos pegar as parábolas.
Jesus hoje, se estivesse aqui entre nós, ele ia fazer parábola de semente? Ele ia fazer parábola do campo? Ele não ia fazer parábola nesse sentido. Ele ia fazer parábola do celular, ele ia fazer parábola do carro, ele ia fazer parábola daquilo que a gente tem intimidade no nosso mundo material, no nosso cotidiano. Ele fazia parábolas sobre sementes, porque isso era corriqueiro para aquele povo. Ele fazia parábolas sobre a terra, o campo, a pesca, porque isso era corriqueiro para aquele povo. Se ele estivesse para conosco falando hoje, ele ia fazer parábolas sobre a cidade grande, com aquilo que a gente tem convivência e intimidade no nosso cotidiano. Se ele tivesse num canteiro de obras, ele ia falar de fazer parábolas sobre o que é comum no canteiro de obras, sobre virar laje, sobre... Então, entende? Então Jesus tem que usar uma linguagem de ensino que a pessoa, a comunidade, aquele coletivo vai entender, porque é do cotidiano e da realidade dele. Se ele fala para um grupo de eletricistas, então ele vai usar do fio, ele vai usar da lâmpada, ele vai usar do quadro de luz, ele vai usar esses meios para alcançar o objetivo de deixar a mensagem. Tá certo? Um pouco mais à frente, no final do ressaltamos que Kardec não intenta estudar as minudicências de cada termo, isso quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente repara isso. Kardec ele não faz um miudinho, mas ele pega a essência da mensagem como um todo e coloca uma mensagem de um espírito, ele coloca um comentário dele próprio. E no final ele diz assim, né, ela diz assim: em todas as culturas a linguagem evolui, toma expansão superior à gramática, passando a ter seu significado no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal, ou no conotativo, no sentido simbólico. Podemos afirmar que este último, o simbólico, é o enfoque dos textos evangélicos. Então, a gente vai se apegar aos símbolos. O que que aquilo simboliza? O que que aquele grão de mostarda simboliza? O que que aquela pesca simboliza? E não assim, o grão de mostarda no sentido denotativo, ou seja, o grão em si, né? Percebe? Então a diferença está ali. É essa a diferença que a gente vai fazer no decorrer do estudo. Mais à frente, onde começa o codificador, no meio ela fala assim: importante destacarmos que as observações sempre têm por referência a visão desse povo, pois ele é, por força das circunstâncias, a base para o entendimento das Escrituras. Então, para a gente entender a essência do grão, eu tenho que entender que para que povo ele estava falando. Porque quando eu entendo para que povo ele estava falando, eu entendo a essência da mensagem que Jesus queria deixar. Fica claro? Porque quando ele está falando para um grupo, e ele conta uma história, eu vou contar essa mesma história para outro grupo, ó, Jesus contou isso, eu tenho que falar, mas Jesus contou isso para quem? Esse para quem é muito importante. Esse para quem é muito importante. E a gente vai entender isso até o fim da noite, quando a gente perceber quem é, por exemplo, o samaritano, quem são os essênios, quem são cada um deles, tá? Legal. Então, mais um pouquinho à frente, ele diz, no mesmo, na sequência, os paradigmas culturais, as figuras, o sentido conotativo utilizado nos textos, todos partem da visão dos judeus sobre o mundo e a realidade em que viviam. Por este motivo, publicano não é um mero cargo administrativo. O significado de Roma não pode ser limitado ao poder do invasor e César. É mais que uma simples função do Estado. Então a gente vai perceber sempre. Jesus está falando com um soldado romano. Percebe?
é outro, ele não está falando com um fariseu, ele não está falando com um pescador. Então a gente sempre tem que perceber isso, para quem ele fala. Legal. No Aqui Kardec tem um outro trechinho que se destaca, que é a fala de Kardec. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do espiritismo, mas como as encontrar? Nesse labirinto tem alguém com o microfone aberto, eu não sei. Célia, você fecha aí pra mim? Sim. Foi. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do espiritismo, mas como as encontrar nesse labirinto? Seria preciso fazer desse livro uma leitura atenta, o que poucas pessoas têm tempo e paciência para o fazer. Em algumas, mesmo, sobretudo em razão da linguagem, o mais das vezes figurada, a ideia espírita não aparece de maneira clara, senão após reflexão. Então, não adianta eu ler a toque de caixa o evangelho, quando eu coloco aqui, não o evangelho segundo o espiritismo, o evangelho, né? Um dos 4 evangelhos, crendo que eu vou encontrar, eh, espiritismo jogado assim na cara. Não vai ser dessa forma. Você tem que ler, perceber e falar: "Jesus está falando de espiritismo aqui", e tem que ter reflexão. Quer ver uma passagem simples? "Se teu olho é motivo de queda, arranca-o, joga fora teu olho". Gente, vamos lá. Aí a gente tem um exemplo clássico, que a letra mata e o espírito vivifica. Se você fizer isso ao pé da letra: "Ah, meu olho é motivo de queda", eu vou arrancar meu olho. Encarnado. Eu estou encarnado e eu vou arrancar meu olho fora. Gente, isso não faz sentido nenhum, porque eu estou lendo de forma literal. Quando eu leio da forma simbólica, e aí quando eu tenho conhecimento espírita e conhecimento suficiente sobre reencarnação e planejamento reencarnatório, a coisa muda de figura. Porque você pode estar conversando com o seu mentor espiritual o seguinte: "Olha, meu olho é motivo de queda. Eu olho mal as pessoas, eu tenho problema da sensualidade, eu olho com sensualidade para as pessoas. Eu posso reencarnar cego?" Percebeu? Ou seja, meu olho é motivo de queda. Pode arrancar ele nessa reencarnação próxima para mim, para que eu possa me restabelecer, me estabilizar? E aí a gente vê espiritismo na Bíblia. A gente percebe espiritismo na Bíblia. Legal? Então isso tem que ficar muito claro quando a gente for também, quando a gente pegar o segundo livro e navegar por Mateus, encontrar em Mateus fala espírita, as questões espíritas. Porque quando alguém lê, se for um povo judeu clássico, fariseu, rabino, lendo isso aqui, ele vai crer que tem que pegar a pessoa, a pessoa foi pega olhando para a esposa do outro, então em praça pública arranca o olho dele porque está escrito, percebe? E não é nada disso que Jesus quis dizer. Eh, e aí ela faz novamente a lembrança das aulas anteriores, que essa leitura tem que ser universal, atemporal e exclusivamente moral. Legal? Deixa eu ver aqui. Sim, aí a Rosana botou aqui, né, de forma que se aproxima da linguagem do povo, o espírito do tempo, sim, é isso daí, né, ele vai pegar o espírito do tempo, a gente tem que saber outra coisa, para quem e quando, né, quando, onde estou, para poder entender a mensagem de forma completa. E era exatamente, era o que eles faziam com as escrituras do Velho Testamento, é o que a gente vai ver agora nesse próximo bloco aqui. E aí a gente entra nesse bloco onde ele vai separar em 10, eu acho que são 10 amiguinhos nossos que vamos conhecer aqui, 10 povos que a gente ouve na Bíblia, a gente fala: "Ah, o samaritano, o bom samaritano", que é o primeiro aqui, os samaritanos. Quem são os samaritanos? Por que que eles estão lá? Por que que os judeus não gostam do samaritano?
Quando a gente fala em samaritano, a gente lembra de 2 passagens bíblicas. Óbvia, a parábola do bom samaritano é a primeira que aparece, é o top 1 da mente quando a gente fala, e a segunda é a mulher samaritana no poço, né. Entre outras passagens que a gente vai ter menores, mas as 2 principais são essas. E a mulher samaritana no poço, ou seja, Jesus sendo judeu nazareno, se aproxima de uma mulher samaritana. Por que que isso seria controverso? Primeiro porque era mulher, mas porque também por ser samaritana. Então, aqui no início ele fala sobre essa divisão das tribos de Judá, né, e Samaria teria sido um desses braços, dessa divisão dos povos né, do povo judeu. No segundo parágrafo diz ali: "Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos, que evitavam todas as relações recíprocas". E aí a explicação de quem de fato são eles. Os samaritanos, para tornarem mais profunda a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, por exemplo, a Páscoa, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse depois anexados. Gente, isso aí não lembra ninguém? Ninguém recente, na história recente? Lutero. O que que Lutero faz? Lutero faz uma reforma, né, a igreja reformada, os protestantes nascem ali, né, a igreja luterana nasce ali, com esse mesmo embasamento. A gente só vai pecar esses determinados livros, né, luterano é assim, esses determinados livros, vamos fazer essa leitura, então eles são bem semelhantes a essa reforma que teve na igreja cristã, é semelhante à reforma que teve no judaísmo. E aí nascem os samaritanos desse, né, com esse pensamento. Não aceita, é só a Torá, né, só o Pentateuco mosaico. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das 2 nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquele tempo, como a gente aqui falou. Então eles observavam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só se casam entre si. Ou seja, só se casam entre si, não entre si, povo judeu, entre si, judeus e samaritanos, o povo samaritano, tá? E aí ela fala, né, cita o que a gente já falou da parábola do bom samaritano, e no final desse parágrafo, ela diz assim: "Assim, até os samaritanos que na concepção do judaísmo eram os desviados de Deus, porque apresentavam uma forma diferente de interpretar as escrituras, considerada corrompida, serviram de instrumentos da divindade ao atender o chamado celestial para a prática do amor ao próximo. A propósito, Jesus afirma em outra oportunidade: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus." Então não adianta eu bater no peito, a mão, né? Bater a mão no peito, dizendo eu sou espírita, bater a mão no peito, eu dizendo eu sou judeu e eu entrarei no reino dos céus, porque eu simplesmente sou e eu brado isso a altos pulmões e não adianta. Você pode berrar o quanto quiser, só entra quem fizer a vontade do Pai, tá? Entra no reino dos céus. E não imaginem esse entrar no reino dos céus como a gente estar passando por um grande portão, e esse portão está recebendo nós lá, né, no reino de nuvens, não é nada disso. O reino dos céus é é muito mais grandioso, eu diria grandioso e microscópico simultaneamente. Microscópico porque ele está no nosso íntimo, no nosso âmago, e grandioso porque ele pode fazer, de fato, mudanças
gigantescas ao nosso torno, em nós, perfeito? Então vamos lá, segundo povo, os nazarenos. Quem são os nazarenos? Se ficarem em dúvida de algum povo, digitem aí, tá, coloquem que aí a gente vai já pescando. Os nazarenos. Nazarenos vocês vão conhecer um grande, né, Jesus era conhecido como o Nazareno. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade e abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista, por exemplo, eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Eh, lembrem o seguinte, o princípio do cristianismo, o cristianismo é um cristianismo judaico, ou seja, assim como a gente tem os samaritanos, a gente tinha os cristãos. Era mais um braço, a visão da época, lá no início, lá no princípio, é que o cristianismo é mais um braço do judaísmo. Assim como a gente tem os samaritanos como um braço do judaísmo, a gente tinha o cristianismo como um braço do judaísmo. Então, quando se falava que era cristão, já se entendia que você era judeu. Ah, você é judeu cristão. Era esse pensamento. Era essa forma que se via na época. Até Paulo desenvolver isso muito forte no povo pagão, ou seja, o povo que não era judeu. E o cristianismo toma uma força muito forte nesse povo pagão, ou seja, o povo, né, com religião zero, né, ou o povo que adorava os deuses, então aqueles que estavam fora do judaísmo, tá? Muito bem. Aqui tá, nome dado na antiga lei aos judeus, mais tarde os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, porque faziam menção a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionistas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos, tá? Essa seita desapareceu no século IV. Os gentios é o povo pagão, né, que se tornou, tá, legal? Eh, aqui fala um pouco ainda sobre Nazaré, né, e aí diz que Maria, José e Jesus fixaram residência em Nazaré. Não é onde ele nasce. Mas sabemos, contudo, que ele nasceu em Belém, da Galileia. Era comum falar o povo de Nazaré, na visão do povo judaico principal, Nazaré era uma, assim, né, distante, é um lugar micro. Se Roma tinha visão dos judeus como um lugar, lá em Israel, como um lugar micro, distante, é a mesma coisa a visão dos judeus para os nazarenos. Tanto é que se falava entre os judeus o que pode vir de bom de Nazaré. O que pode vir de bom de Nazaré? Ao que vem de bom de Nazaré, né? Jesus. E então aqui ela diz também: Nazaré é uma cidade considerada de baixo prestígio. Então essa daí é uma das menores tribos, né, de Judá, os nazarenos. Os publicanos, quem são os publicanos? A renda ou seja, né, vamos falar de cobrador de impostos. Publicanos são os cobradores de impostos, tá? Arrendatários de taxas públicas encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do império, tá? Então, era um cargo administrativo de Roma. Ah, mas tinha judeu publicano? Tinha, tinha. Conhece algum famoso? Zaqueu. Zaqueu era publicano. Zaqueu era cobrador de impostos, certo? Tanto é que as pessoas não gostavam, falavam que ele era um homem de má vida. O que seria esse homem de má vida?
que ele seria corrupto. Graças a Deus, Humberto de Campos vem absolver esse homem. E Humberto de Campos, num dos seus capítulos, se não me engano, 23, lá ele fala sobre Zaqueu, e lá ele vai falar, né, da, da forma como Zaqueu já vivia anteriormente, como ele já tratava os funcionários de uma forma ética, né? Ou seja, todos os publicanos eram corruptos? Não, não eram. Mas a maioria era? Era. Era. No segundo parágrafo, falando sobre os publicanos, os riscos que eles corriam faziam com que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de exações e de lucros escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que administravam dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se às vezes que a pessoa, né, é ávida como um publicano e rico como um publicano, com referência a uma fortuna de má procedência. Ou seja, uma fortuna feita, né, cobrando além do que se deve. De toda a dominação romana, isso é para a gente entender, isso vai ser de muita importância para a leitura de todo o evangelho. O que que os judeus mais detestavam de Roma? Cobrança de imposto. O imposto. O imposto era a coisa que os judeus mais detestavam de Roma. Não era porque eles, às vezes, estavam presentes na terra, nada disso, mas era a cobrança de imposto, era o que eles mais detestavam, tá? O imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade e que causou mais irritação entre eles. Um pouco mais à frente, daí a aversão que votavam os publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações e confundidos na mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter intimidade com eles. Óbvio, óbvio, tá? E esta aversão e o desejo de se desobrigar de tal submissão fica claro neste breve diálogo entre os fariseus e Jesus. Que diálogo? Quando perguntam a Jesus, os fariseus, numa pegadinha, perguntam a Jesus se é lícito ou não pagar imposto a Roma. Vocês vão lembrar disso, né? E Jesus pede para que tragam uma moeda até ele. E ele questiona: de quem é a face que está nessa moeda? E todos respondem: a face de César. Ou seja, a moeda era cunhada com o rosto de César. É a face de César. Pois então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, essa passagem tem uma profundidade muito além do que simplesmente separar o que é material e espiritual. É muito mais profunda. Aí a gente vai para esse livrinho aqui, Jesus segundo o judaísmo, e aí um dos nossos irmãos judeus, num capítulo aqui, o capítulo 9, fala sobre essa passagem, né? Jesus, os rabinos e a imagem numa moeda. O que que esse estudioso judeu diz sobre essa passagem? Que foi muito mais do que os próprios cristãos interpretam. Existe um livro chamado Talmud. O Talmud também é um livro hebraico, um livro judeu, onde ficam lá as discussões, as principais discussões dos rabinos em torno é um livro sagrado também, o Talmud é um livro sagrado. Então, as principais discussões dos rabinos em torno da lei mosaica, tá? Muitos dogmas nascem ali do Talmud também, muitos dogmas judaicos nascem do Talmud. E aí ele vai fazer, primeiro, antes de explicar o que aconteceu, então, Jesus está no meio de um monte de gente, os fariseus chegam, vamos falar, porque se ele disser que é para pagar imposto, o povo judeu, que é a coisa que mais, lembra o que mais o povo judeu detestava? Imposto. O povo judeu vai se voltar contra ele e a gente vai ter entrada para poder aprisionar e crucificar ou fazer apedrejar o que bem entender com Jesus.
Se ele disser que não é para pagar imposto, o povo judeu fica feliz com ele, mas o povo romano vai ser obrigado a prender ele. Então essa era a pegadinha. Respondendo sim, é ruim para ele, respondendo não, é ruim para ele, porque está todo mundo presente aqui. Então Jesus, sabendo disso, responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente pensa assim, Pilatos pensando: não vou prendê-lo por isso, né? Pode dar mesmo a César o que é de César. Agora, por que que o povo judeu não se voltou contra? E aí está aqui no Talmud, tá? Aí ele faz aqui referência ao Talmud, aí fala o nome do livro, 38a. Nossos rabinos ensinam: Adão, o primeiro ser humano, foi criado como uma pessoa singular a fim de mostrar a grandeza do regente, que está além de todos os regentes, o bendito Santo Uno. Porque se um regente humano, como o imperador romano, cunha muitas moedas a partir de um só molde, todas as moedas cunhadas trazem a mesma imagem. Todas têm a mesma aparência. Mas o bendito Santo Uno moldou todos os seres humanos segundo a imagem divina, tal como Adão foi moldado segundo a imagem divina, a imagem de Deus. E, no entanto, nenhum deles é igual ao outro. O povo que lançou esse desafio para Jesus conhecia esse texto que eu acabei de ler para vocês. Eles tinham ciência desse texto. Eles estudavam e transmitiam esse texto. E aqui tem um significado profundo dizendo assim: a moeda de César é igual e a de César. Agora, a figura humana, onde existe o espírito, a encarnação de cada um, vem da imagem de quem? Qual é o modelo principal? É o modelo divino, feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a moeda principal, essa é a moeda modelo. Então aí ele explica, aí já entra no texto do livro aqui, né. Absorvamos isso. Os rabinos fizeram uma analogia entre a imagem que o regente humano põe nas moedas de seu reino e a imagem que o regente infinito põe nas muitas moedas da humanidade. A própria diversidade das faces humanas mostra a unidade e o caráter infinito de Deus, ao passo que a uniformidade das moedas imperiais torna clara as limitações do poder do imperador. De que é a imagem desta moeda? Pergunta Jesus. O autor da pergunta, ou seja, aquele fariseu que jogou essa pergunta para Jesus, responde: de César. Então Jesus põe a mão sobre o ombro do criador de problemas e pergunta: e de quem é a imagem nesta moeda? Sacudindo o homem ali, o fariseu que jogou a pergunta para ele. E de quem é a imagem nesta moeda? É por isso que esse povo se cala naquele momento. É por isso que eles se calam. E aí ele segue a explicação. Jesus não propôs uma divisão das coisas entre o material e o espiritual. Ele redefiniu o assunto. Dai todo o vosso ser àquele que imprimiu divindade em vós, vós que sois um dos rabinos, meu irmão rabino, vós sabeis que é essa a essência da questão. Tudo o que fiz foi vos lembrar dela. Então dai você, o seu espírito a Deus e o resto é matéria, gente. Matéria da matéria. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir ao plano espiritual e ao plano material de forma simultânea. Não tem como. Porque ou agrada um e desagrada outro. Então Jesus foi muito sagaz nessa resposta, porque sabia do conhecimento deles referente ao Talmud, certo? Portageiros. Portageiros. Eram os arrecadores de baixa categoria. Deixa eu ver aqui. Mateus era publicano? Sim, era. Mateus era publicano lá no início. Jesus resgata ele lá no posto de, né, de coletagem.
portageiros, incumbidos principalmente dos direitos de entrada nas cidades. Ou seja, os portageiros é pouco referenciado no evangelho, é o pessoal é o é do pessoal que toma conta do pedágio. Vai entrar na cidade, paga, vai sair da cidade, paga, o que que você está trazendo aí, né, o que que você tem na sua carroça, é bem isso, tá. Então são empregados de alfândega e recebedores de direitos de barreira. Item 5, fariseus. Esse é bem conhecido, né. Então, do hebreu, parrash, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma entre doutores, constituía assunto de discussões intermináveis na maioria das vezes sobre simples questões de palavra ou de formas no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Então, eles ficavam de certa forma, em competição um contra o outro para saber quem tinha a melhor sacada daquela passagem de Moisés, daquela palavrinha, e aí quando você, né, tinha uma boa oratória e uma boa interpretação segundo, né, porque tem gente, quando você espreme, 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 tem hora que não sai mais nada, mas aquele povo espremia e tirava a coisa. E eles faziam isso, né. Então, muitas das vezes eles são encontrados no templo discutindo em torno, às vezes, de uma palavra por dias, horas, dias, semanas, né, até se verem convencidos de uma interpretação que os satisfazia. Era o esporte, era o hobby deles, tá? Mais à frente fala que os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores da prática exterior do culto e da cerimônia, cheios de um zelo ardente de proselitismo. O que que é proselitismo? Proselitismo é você convencer o outro da sua religião, tá? Então, quando Kardec fala que espiritismo não é uma religião proselitista, isso quer dizer que é uma religião que você não tem que ficar convencendo os outros para se tornar espírita. Proselitismo é isso, você querer enfiar goela abaixo a sua religião no outro. Inimigos dos inovadores afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de chegarem a seus fins do que objeto de fé sincera. Então, para os fariseus, a religião era um meio de vida, muito mais um meio de vida do que de fato uma libertação espiritual. Era uma conduta material, era uma, sabe? Eles não tinham essa preocupação de fato com o espírito. A questão era muito vaidosa, eles são muito vaidosos. E principalmente hipócritas, tá? Jesus a todo momento chama os fariseus, vai lançar hipócritas. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades do coração, que na lei preferia o espírito que vivifica, à letra que mata, se aplicou, durante toda a sua missão, a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando-os, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. Eram os principais perseguidores de Jesus. Tá? O povo romano era o principal. O povo, eu digo para vocês, o povo romano pouco se interessava o que acontecia dos tempos, pouco se interessava por Jesus, não ligava, não ligava mesmo. Eles não se envolviam nesses pontos. Era um povo puramente materialista, deixa ele lá discutindo, ele já era um povo dividido, que já tinham brigas internas. Então aquilo ali para o povo romano, né, foi se, né, levando até que o fariseu que empurrou para o povo romano crucificar Jesus, né. Perfeito? Foi meio assim,
Os fariseus estão muito agitados. Crucifica Jesus para que eles se acalmem. É bem nesse ponto. Político. A crucificação de Jesus para o povo romano foi uma decisão política. Política. Enquanto para o povo judeu foi uma decisão religiosa, de manter ordem nas suas vivências do templo e das sinagogas. Até porque Jesus também ensinava nas sinagogas. Nas sinagogas, qualquer um podia, ele vai falar mais à frente, qualquer um podia tomar parte da palavra e falar. Então, por isso, Jesus ensinava nas sinagogas. E os fariseus nada podiam fazer. No templo, não. No templo, só os doutores da lei e os fariseus. Então, aqui ele fala que fariseu, no sentido conotativo, representa a pessoa que se apresenta segundo a aparência, adotando comportamentos que impressionam os olhos humanos e que projetam imagem social para chamar a atenção. Muito bem, temos os escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam para o povo. Lembra que a gente está falando de um povo analfabeto, um povo que não tinha. A gente tem a Bíblia em casa. Aquele povo não tinha a Torá em casa. Eles tinham que ir no templo ouvir alguém ler para eles e explicar para eles. O que era um problema, porque você podia dizer que estava escrito ali e não estava escrito nada. Perfeito? Interpretavam para o povo. Olha o perigo disso. Eu interpreto a lei de Moisés para vocês não têm nada que interpretar. Tá? Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Por isso, Jesus os confundia na mesma reprovação. Em sentido figurado, o termo escriba, quando utilizado nas passagens bíblicas, pode representar a vaidade humana do intelecto ou saber que, em geral, espera o reconhecimento dos homens. Vaidade manifestada até. Muitos de nós espíritas somos esses escribas ou somos os fariseus, né? Os escribas com a vaidade intelectual. Aqui a gente está falando da vaidade intelectual. Tá? Os fariseus com aquela questão do engessamento da doutrina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Aí vem a sinagoga, né, não é um povo, mas é um local, ou seja, assembleia ou congregação. Templo de Salomão, em Jerusalém, onde celebravam as grandes cerimônias do culto. A gente vai falar mais sobre esse templo, a estrutura, a gente vai trazer imagens de como é que era estruturado o templo, em termos de local central, o coração do templo, as praças que tinham em volta, os pátios que tinham em volta, porque ele é igual uma cebola, ele tinha camadas e vários portões. E até esse portão, determinado povo podia entrar. Até o outro portão, outro povo podia entrar. No centro do templo, aí só a nata. A gente vai falar um pouco sobre isso no futuro. Tá? Os judeus para lá se dirigiam todos os anos em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. As outras cidades não possuíam templos, mas sinagogas, edifícios nos quais os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciãos e dos escribas ou dos doutores da lei. Cada um podia tomar parte, é por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Muito bem. Os saduceus. Quem são os saduceus? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai até a página 67, tá? E aí a gente separa Sócrates e Platão para as 2 próximas aulas. Que aí não fica um tema tão tão dividido assim, né? Que a gente sai de tomate para falar de laranja, não vai dar certo. Então deixa a gente fechar esse tema mais dos judeus e depois a gente vai para Sócrates e Platão. Então vamos falar dos saduceus. Os saduceus são essa seita judia que se formou por volta dos anos 248 antes de Jesus Cristo, assim chamada por causa de Sadoc, seu fundador. Eu acho esse povo saduceu, eu acho assim engraçado, porque olha só, vocês vão achar graça.
Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, acreditavam em Deus. Ou seja, você morre, acabou, mas existe Deus. Então, que sentido isso faz, gente? Mas nada esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais. Esse aqui é o famoso materialista, gente. Ou seja, você reza para Deus, sim, mas para você conquistar grana, para você conquistar o carro, para você conquistar o seu emprego, para você ter bens temporais e materiais. Essa é a visão do povo saduceu. Ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Assim, a satisfação dos sentidos constituía para eles o objetivo essencial da vida. Próximo ao romano, o povo romano, que tinha esse intuito de satisfação pelo prazer da vida e pelo mundo material, mas com a diferença que o povo romano cria em deuses diversos e também, né, na sequência da vida, mas esse daqui não cria na sequência da vida. Tá? É um pouco do judeu não praticante. É mais ou menos, a gente tem o espírita não praticante, o católico não praticante. Era muito comum a gente ouvir isso, pelo menos quando eu era novo. Eu sou católico não praticante. Então, esse aqui é o judeu não praticante. Mais ou menos isso. E um pouco mais à frente, saduceu seria a semente que caiu do meio dos espinhos na parábola do semeador. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, lá na parábola do semeador, a representação da semente que cai entre os espinhos é para o povo saduceu, tá? Muito bem. Mestre, no próximo parágrafo, qual é o grande mandamento da lei? Está lá em Mateus 22, 34 a 36. Nessa passagem, vemos que Jesus, representando o Verbo de Deus depositado em nossa consciência, ensina que teremos que vencer não apenas o materialismo e as satisfações dos sentidos, representado pelos saduceus, mas também a vaidade e o orgulho, os escribas e os fariseus, imperfeições que dificultam a ascensão espiritual. Né? Qual é o grande mandamento da lei? Né? Então percebam que lei existe. A lei em si, ela existe. E a gente percebe que essa lei, ela vai se desvelando conforme o caminhar da humanidade. A gente vai falar, por exemplo, mais à frente a gente vai falar, eu tinha separado para falar naquele momento ali de Sócrates e Platão, e a gente já vai entrando um pouco no assunto da próxima aula, que é esse desenvolvimento, aí eu falo da humanidade com o assunto espiritual. Qual é a igreja de hoje em dia? Qual é a grande igreja de hoje em dia? Podem responder. Qual é a grande igreja de hoje em dia? A representação de igreja que vocês têm na mente. Nossa. Católica? Católica? Muita gente pensou, igreja Eu católica. pensei no católico. Agora vamos falar em construção. Construção de Roma. Roma. O templo interior. Vaticano. Vaticano, onde o Papa está. Perfeito. E aí eu vou dizer para vocês Que não é. Que não é. Exatamente, Vera, que não é. Que não é essa figura do Vaticano. A grande igreja de hoje em dia é o shopping. É o shopping center. É onde todo mundo quer ir todo domingo, né? Passar o dia e fazer referências. Gente, a gente vive num mundo altamente material. Altamente materialista. E o shopping é a representação da igreja
do mundo materialista. Tá certo? É onde eu quero estar lá no domingo. Domingo, vamos no shopping. Mas essa representação é uma representação lúdica do que a gente vive hoje no mundo materialista. Porque quando você olha, é só olhar o jornal, você olha, né, a forma como o mundo se movimenta, o grande Deus, o que se cultua no shopping? O grande Deus é o dinheiro. Quando se fala não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon é a representação, né, do materialismo, do dinheiro, das riquezas materiais. Enquanto a humanidade tiver esse olhar, para o dinheiro como primeiro lugar, o dinheiro como grande poder, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. Tá bem, Ludmila, mas qual é a solução para o mundo como um todo? Não sei. Sinto dizer, mas não sei. Até porque é muito complexo a gente pensar no... Quando se fala em economia, o que você pensa primeiro? Dinheiro, né? Toda a movimentação em torno da nossa vida material, a gente depende do quê? Do dinheiro. O dinheiro é algo sujo? Não. Não é. Tem um livro do Emmanuel chamado Dinheiro. É um livro pequeno chamado Dinheiro, onde ele vai explicar, né, os propósitos do dinheiro frente ao espiritismo, né, com uma visão espírita. Emmanuel vai explicando os propósitos do dinheiro, mas o dinheiro ele é para ser libertador. E a gente tornou ele como um senhor de terras que nos escraviza. A gente é muito mais escravizado, a gente é muito mais usado pelo dinheiro do que nós, né? Nós não usamos o dinheiro é que nos usa, na verdade. Nós não temos dinheiro, mas é o dinheiro que nos tem, na verdade. Percebe? Então, e aqui a gente está falando, né, se a gente voltar 2000 anos atrás, a gente vai estar falando que é um povo, né? Que guerra a gente está falando hoje em dia? É a mesma guerra de 2000 anos atrás, que é a mesma guerra de 6.000 anos atrás. Aquela confusão, sai do Egito, aí chega, aí é uma briga interna, aí vem Roma, aí entra e invade. Aí hoje a gente tem a guerra sempre nessa região, essa região sempre tomada pelas guerras. As cruzadas, Francisco de Assis, ele vai para conversar com o sultão justamente referente a quê? Por conta de Jerusalém. Então é um povo e uma terra que está sempre em guerra. Jesus não vem ali, não encarna nesse local à toa. Jesus não reencarna nesse local à toa. E aí a gente vê os dois últimos povos aqui, um mais conhecido e o outro, né, nem se fala, né, assim, nem se fala nas nossas conversas sobre os estudos, é pouco falado que são os terapeutas. Os terapeutas não são terapeutas, psicólogos, nada disso. Aqui a gente está falando de outro terapeuta. Os essênios, disse muito, até ela vai falar aqui, ele vai falar aqui, Kardec, que é hipotético, mas existe muita gente que diz que Jesus vem dos essênios, teve convivência naquela fase onde Jesus estava, né? Da infância, adolescência, até quando ele retorna com João Batista. Então, disse que ele esteve com o povo essênio. Por quê? Os essênios é o que mais se assimila nos ensinos ao que Jesus deixava e ensinava, tá? Então, aqui diz, distinguiam-se pelos costumes brandos e pelas virtudes austeras, ensinavam amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura, contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, bem como aos fariseus, de rígidas práticas exteriores. Pouco mais à frente, seu gênero de vida se assemelhava aos dos primeiros cristãos.
E os princípios da moral que professavam levaram algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte dessa seita, antes do começo da sua missão pública. É certo que o mestre deve tê-la conhecido, mas nada prova que se houvesse filiado a ela, sendo, pois, hipotético tudo quanto se escreveu a esse respeito. Certo? Então, são hipóteses. Hipótese não é definição. Jesus era essênio, Jesus vem do povo essênio. Tem outra frente que fala que Jesus esteve na Índia. Gente, esquece. Segundo Humberto de Campos, Jesus estava na carpintaria com a família, vivendo a sua vida de uma forma serena e tranquila nas suas orações e meditações, ajudando ali a região o que podia, até de fato ele começar a sua missão como Cristo. E o povo terapeuta. Povo terapeuta. Estabelecido principalmente em Alexandria, no Egito, muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal, devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. E no final, fossem judeus ou cristãos, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Confesso que busquei, mas eu não encontrei nada sobre os terapeutas, mas Kardec aqui traz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Perguntas? Nenhuma? Não, só dizer que eu nunca tinha ouvido falar nesse povo, terapeutas. Também? Tá vendo? É verdade. Tá no Evangelho segundo o Espiritismo no início, tá? Mais alguma pergunta, fala, questão sobre esse povo, sobre essa época? Eu acho que é muito difícil a gente... Agora tem uma compreensão, para mim, né, eu tive uma compreensão maior, mas imagina tantas diferenças para que Cristo pudesse administrar. Então, assim, ele foi um pacificador, né? Porque traduzir tantas divergências, porque era um povo assim, situado em cada fase deles, né? Tinham as suas convicções, suas crenças, e como Cristo tinha que ser pacificador para poder acalentar, né? De alguma forma, não tão com vigor, né? Contra eles, mas manter a linha e passar a verdade de Deus de uma forma harmoniosa e amorosa, né? Sim, exato. E você repara que era uma confusão ainda maior na época da Páscoa. Sim. Porque esse povo se misturava, menos Pois ali. Pois é. Agora eu consigo ver os filmes e vejo... Essa viagem, né? Mas... o que você explanou, para mim, porque quando eu via os filmes que falavam sobre Cristo, na época, geralmente na época vivia todo aquele mundo de gente, eu falei assim, gente, mas que tanta confusão, eu não entendia. Júlia, eu nunca li a Bíblia assim, então, assim, mas você foi espetacular, porque agora eu consigo compreender exatamente um pouco mais. Quem é quem? Obrigada. Nada que agradece a Kardec, ele que traz essa divisão aí. Elisete, fala aí. O que me chamou desse estudo de hoje, Guilherme, de tudo isso, nem foi a descrição dos povos, né? Foi a questão lá na página 60, onde diz que os paradigmas culturais, as figuras, o sentido conotativo utilizado nos textos, todos partem da visão dos judeus sobre o mundo. Sim. Então, você vê que a gente vem fazendo estudos, né, até agora, pelo menos, eu acho que o estudo do Redivivo vai clarificar e ensinar a gente a tirar as próprias conclusões segundo a doutrina espírita, né? É que a gente vem estudando, eu sou de colégio católico, apostólico, e sei lá se é romano, romano. E também, mas a gente vem estudando desde aquela época a visão de um povo do mundo, né? Assim, é a visão dos judeus no mundo. Então,
A gente vem estudando as visões deles. E depois eu fiquei pensando, a gente vai ver isso nos evangelhos depois, quando a gente estiver estudando Mateus, Marcos e tal. Depois ainda tem uma questão da escrita, do que está escrito, o que foi deixado escrito para a gente. Que aí já é a visão dos apóstolos, né? Nos evangelhos dos apóstolos, né? De Mateus, de Lucas. A visão dos apóstolos, olha que loucura! Dois apóstolos. A visão de Mateus a gente pulou uma etapa, estava folheando, né? Então, tem uma determinada passagem, que a gente vai passar logo no início, que tem a visão de Mateus, contado por Maria, e a visão de Lucas, contado por José. Então, aguardem os próximos capítulos, porque a gente vai ficar com os cabelinhos tudo em pé, assim. A gente está desconstruindo, né, Guilherme? Uma visão que veio até agora. Sim. Lucas é muito conhecido como o Evangelho das Casas. Por que das casas? Porque ele é um evangelho onde ele cita muito, Jesus esteve nessa casa, nessa casa, nessa casa. E é interessante também porque Lucas não conviveu com Jesus, né? Não foi da mesma época. Ele depois, em entrevista com Maria, né, ele vai escrevendo o evangelho em conversa. Todo o evangelho do Lucas é baseado na conversa de Maria com Lucas, né? Todo o evangelho de Lucas é baseado em Maria, mãe de Jesus, né? E outra coisa também legal que você foi falando e me suscitou é o seguinte, né? Você foi falando do povo e tudo mais. Esse templo, que é o templo de Salomão, como Kardec coloca ali, o templo que todos iam na Páscoa, era um templo onde, no jogo político ali, eles falavam, não, aqui povo romano, soldado romano não entra em nenhum dos pátios. Não era permitido. O que eles fazem, então, o povo romano? Já que eu não posso entrar aí, eles construíram uma torre do lado, chamada Torre Antônia. Essa torre era possível você ver todo o templo lá de cima. Então, você conseguia saber o que estava acontecendo lá de cima. Eu gosto muito de uma fala do Haroldo, quando ele diz que teve um momento, né, que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Eu ia falar isso agora, Guilherme. Chicoteando, quebrando, né? Tudo. Quebrando, chutando. Gente, e a visão do Haroldo ela é muito boa. Se isso de fato acontecesse, Jesus seria preso naquele momento. Porque os soldados estavam vendo, né? Sim, na Torre Antônia. O próprio povo judeu estava ali numa época de muito movimento, que é a época da Páscoa, e que era uma situação que era normal, ou seja, vender, logo na primeira parte do templo, você fazer as suas vendas, venda das pombas, venda das aves, venda dos sacrifícios. E ali ele poderia muito bem ser preso se ele fizesse isso. Então ele diz, Haroldo, que aquilo é uma espécie de profecia. Ou seja, que profecia? Que os templos de pedra do futuro, como hoje, fariam fortunas, né? Fariam essa situação de dinheiro, de corrupção dentro do templo, né? Então, e quando a profecia ela ocorria, quando os profetas eles iam, né, demonstrar uma profecia, ela era teatral. Então ele pega o chicote, ele faz uma espécie de teatro, né? Ele faz uma espécie de quase uma dança, né? Então Jesus se representa pegando o chicote, derruba uma banquinha, mas não é derruba chutando, né? Coloca uma banquinha, então ele vai fazendo um movimento de profecia. A gente vai chegar lá também nesse trecho evangélico.